Olá, devocional de hoje, a palavra é fofoca. E o que significa essa palavra? É o ato de divulgar informações ou boatos ou segredos sobre a vida da pessoa e geralmente sem confirmação dos fatos e sem o consentimento da pessoa envolvida. Então isso acaba se tornando uma fofoca. E aquilo que se comenta com o intuito de, às vezes, causar intrigas. Na Bíblia, a palavra fofoca, ela abrange dois pecados, o da maledicência e o da murmuração. Então, na Bíblia, a fofoca é um pecado. E já dentro dessa palavra, ela já entra com outros dois pecados, que é a maledicência. A pessoa, ela não está ali para se defender e você acaba falando dessa pessoa com malícia no coração. E entra também o pecado da murmuração. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, diz assim: que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Portanto, devemos evitar a fofoca e buscar sempre falar a verdade e com amor. Então, aqui é a palavra do Senhor nos orientando que nós não viemos usar palavras torpes, que nada sai da nossa boca para fazer um comentário sobre algum assunto, sobre a vida de alguma pessoa, mas que sim, que unicamente seja para transmitir a graça do Senhor, para edificar a vida das pessoas. E aqui eu quero entrar, né? Quem nunca fez um comentário de alguém que não estava ali para se defender? Quem nunca fez algo ou comentou de uma pessoa? Dificilmente você vai ver uma pessoa que nunca teve esse ato. Mas a partir do momento que a pessoa entende, tem esse entendimento, que a fofoca, a intriga, a contenda, Deus abomina, Ele odeia. A Bíblia diz que essa é a parte da sétima que Deus, assim, Ele abomina. Então, imagina o sentimento de Deus quando vem até Ele e Ele vê quando 2 ou 3 irmãos ou da família estão reunidos e estão falando de uma pessoa que não está ali para se defender. Deus odeia isso. E quantos lares, quantos ministérios, quantos trabalhos de pessoas, a vida da pessoa, ela é destruída por causa da maledicência, da fofoca alheia dos outros. Às vezes você vê ministérios que entrou esse espírito de contenda, de facção, de divisão, de fofoca, não fica em pé. Esse ministério, ele não fica em pé, porque é sempre um falando mal do outro, um apontando os defeitos do outro, não consegue guardar segredo, não consegue exortar na hora que tem que ser exortado a pessoa, mas sempre está envolvida num ambiente de fofoca. Ali a presença do Espírito Santo não está, porque é algo que Deus odeia. Então, como que vai estar o Espírito Santo naquele lugar? E não é só em ministérios, é em casa, na casa. Um pai, uma mãe, ficar fazendo fofoca dos filhos, jogando um irmão contra o outro.
Isso é maledicência, isso é murmuração. São pecados aonde que a família se envolve, fica presa num vício, num cativeiro também espiritual, um ciclo vicioso, nada rompe naquela família. Por quê? Porque ali tem um espírito do mal agindo, a fofoca. E onde há contenda e fofoca, o Espírito Santo não está nesse lugar. E nós só tem 2 espíritos aqui na Terra, no reino espiritual, que atuam. Ou é o Espírito Santo, ou é o espírito das trevas, do mal. Não existe outro lugar. Não existe no reino espiritual. Não existe meio termo. Então, que nós vemos a partir de hoje cuidar, ter um maior amor, um cuidado de falar das pessoas. Quando for fazer um comentário, fale bem. Quando você estiver no meio de alguém que está fazendo as fofocas, saia, porque a Bíblia também diz, só de você dar ouvidos para aquelas outras pessoas que estão falando e você está lhe dando ouvidos, você se torna um fofoqueiro junto. E os fofoqueiros, eles não herdarão o reino de Deus. Então é muito sério. E tem pessoas que são viciadas em fofoca, porque tem um espírito atrás delas agindo. E que nós tenhamos discernimento para poder discernir toda estultícia do mal envolvida na fofoca, em comentários alheios, que nem antes eu falei, quem nunca fez um comentário? Eu já fiz, mas eu me arrependi, pedi perdão para o Senhor, e a gente às vezes cai de novo nesse erro, mas é para lembrar que nós não temos o direito de fazer um sequer comentário da vida da pessoa. Não é eu que vou fazer o comentário que vai livrar aquela pessoa ou vai mudar a situação da pessoa. É ela com Deus. Eu não tenho que abrir a minha boca para dar opiniões alheias ou fazer aquela pessoa ficar exposta a situações desagradáveis. Não, esse não é o nosso papel. O nosso papel é de amor, de compaixão e de solidariedade pelas pessoas. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia.